Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje com muita alegria, nós celebramos a memória dos santos anjos da guarda. A igreja vai nos ensinar uma coisa que é muito importante, que no dia do nosso nascimento, Deus nos dá de presente um grande amigo, um ser espiritual, que não pode ser visto com os olhos da carne, senão com os olhos espirituais. São os anjos, os mensageiros de Deus. No credo, ou seja, quando nós rezamos a nossa profissão de fé, nós dizemos que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis. As visíveis somos nós, tudo que está ao nosso redor, tudo aquilo que é material, as árvores, a terra, as plantas, tudo que está ao nosso redor e nós. Mas ele criou também as criaturas invisíveis que contemplam a face de Deus, que adoram a face do Senhor. São os 9 coros de anjos, a hierarquia dos anjos que estão diante do Senhor. Na primeira leitura, no livro do Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 até o 23, nos deixa bem claro que Deus criou esses seres espirituais, essas criaturas espirituais, e que eles estão aqui na terra também a nos proteger. Veja o que é que vai dizer no livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Está aí. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. É o Salmo 90, esse refrão maravilhoso. Isso tudo, meus irmãos,
vai nos ajudando a aumentar a nossa fé. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nessa primeira leitura que eu acabei de ler para vocês, de proclamar, Deus está dizendo que Ele vai colocar um anjo para nos guardar, para nos proteger, para nos iluminar, para nos ajudar a caminharmos para o céu. Nós sabemos, pela nossa fé, e está lá no livro do Apocalipse, que no céu houve uma grande batalha. Miguel lutou contra Lúcifer. E Lúcifer, na sua soberba e no seu orgulho e na sua inveja, não quis adorar a Deus. Não te servirei, a igreja vai nos ensinar. Foi isso que Lúcifer, um dos grandes anjos do céu, por rebeldia, pela soberba dele, não te servirei. Ele foi expulso do céu com uma terça parte. Graças a Deus, meus irmãos, foi uma terça parte. Em relação à quantidade de anjos que foram fiéis a Deus, que é infinita, só uma terça parte, conduzida por Lúcifer, foi expulso do céu. E como eles não tinham lugar no céu, porque ele lá não fica rebelde, lá não fica aqueles que odeiam a Deus, eles foram expulsos e aí o inferno foi criado. E esses anjos passaram a ser chamados de demônios. Eles são os adversários de Deus. Eles passaram a odiar a Deus e eles nunca mais vão se arrepender disso. Num ato de vontade deles. Nesse ato, eles odeiam a Deus e não querem mais saber de Deus, deram as costas para Deus. E nunca mais eles vão se arrepender. Mas como eles não têm como lutar com Deus diretamente, o que é que eles fizeram? Eles usam de nós para que nós também não sirvamos a Deus, não adoremos a Deus e não sejamos de Deus. Então ele usa da tentação para isso. Quando nós vamos lá no livro do Gênesis, nós vemos ele, em forma de uma serpente, seduziu Eva e Adão à desobediência. É isso que os demônios querem. Eles querem que nós façamos o que eles fizeram. Eles disseram: não adorarei a Deus, não servirei a Deus. E agora ele quer fazer isso conosco. Através da tentação, através das coisas que eles vão oferecendo, tudo para nos desviar do Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, nos dá justamente uma criatura espiritual e que foi fiel a Deus, que são os anjos. Então, ele nos dá um anjo que não entrou na onda de Lúcifer lá no céu, e Deus coloca ele do nosso lado. Assim como os demônios têm a missão de nos conduzir para o inferno, o nosso anjo da guarda tem a missão de nos conduzir ao céu. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter um ouvido bem afinado. A nossa inteligência, ela precisa estar bem unida ao nosso anjo, para que nós possamos ouvir o nosso anjo que vai nos conduzindo
para o céu. A missão dele é essa. Mas aqui tem uma coisa importante que eu queria que você guardasse e procurasse entender. Existe o livre-arbítrio. Nós podemos optar pelo bem ou pelo mal livremente. Vou explicar melhor. Assim como os demônios, eles querem nos conduzir pelo caminho errado que nos leva ao inferno. Os anjos querem nos conduzir pelo caminho certo que nos leva para o céu. Agora, vai depender de nós a nossa resposta. Nós é que vamos decidir se nós queremos ouvir o nosso anjo da guarda ou se nós vamos ouvir os demônios que estão por aí, nos seduzindo. Então, no livre-arbítrio, nós temos que dizer: meu anjo da guarda, me proteja, me ajude, fala comigo, me conduza a Jesus, me ajuda para que eu jamais venha a me afastar do meu Senhor. Estou entendendo o que o anjo da guarda ele nos faz? Às vezes o pessoal fica apenas se utilizando do anjo da guarda para pequenas coisas. Eu perdi algo, aí eu peço para o meu anjo da guarda, aí encontra, claro, não estou dizendo que não se possa fazer isso. É como aquele quadro que tem do anjo da guarda, né? Duas crianças andando assim, se eu não me engano, é em cima de uma ponte, os anjos da guarda ali ajudando ela para elas não caírem ali. Não é simplesmente para não cair na água, é para não cair no inferno, é para não cair no pecado. O nosso anjo da guarda, ele está ali a nos ajudar para que nós não caiamos no pecado. Repito mais uma vez, os demônios querem nos levar a pecar. A desobediência a Deus, a rebeldia, a soberba, a inveja. O nosso anjo da guarda quer nos levar à humildade. Ele quer nos levar a entender, a nós entendermos que nós devemos servir a Deus e adorar a Deus. Que devemos em tudo fazer a vontade de Deus. E assim ele vai nos conduzindo. Quando nós estamos prestes a nos desviar, o nosso anjo da guarda diz: não, vai para a direita. Aí nós vamos para a direita, porque a direita nos conduz ao céu. A direita vai sempre nos conduzir a Deus. Até o dia, meus irmãos, em que nós deixarmos essa vida. Porque até nós deixarmos a nossa vida, os demônios vão combater contra nós e vão fazer de tudo para que nós nos afastemos do Senhor. E o nosso anjo vai estar ali: vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Aí no dia em que nós fecharmos os nossos olhos, ele irá nos conduzir para o encontro nosso definitivo com Deus. Sempre no dia do anjo da guarda, eu costumo contar isso, que teve um santo que dizia que ele teve uma visão e ele via o nosso anjo da guarda nos conduzindo a Deus, ao nosso encontro com o Senhor. E ali vai depender o lugar aonde nós formos levados. Então, se no nosso ajuste de contas, Deus disser para nós, condenado ao inferno, diz que o nosso anjo da guarda, ele abaixa a cabeça num ar de tristeza muito grande
e ele irá se separar de nós por definitivo, porque o nosso anjo da guarda, ele tem essa missão. Desde o momento em que nós somos concebidos, o anjo da guarda passa a fazer parte da nossa vida. Deus dá essa missão para ele de nos conduzir para o céu. Se nós formos para o inferno, e claro que com a graça de Deus e com o auxílio da Virgem Maria, nós não iremos. Mas Deus me livre disso acontecer, mas se formos para o inferno, Deus me livre. Ele se separa de nós, porque para o inferno ele não vai conosco, mas vai naquele ato de missão cumprida, mas triste. Se é que lá no céu existe tristeza, não tem tristeza no céu, claro. Aqui é uma metáfora para nós dizermos assim, a tristeza, ele fez tudo e nós não quisemos. Se nós formos para o purgatório, ele vai estar conosco no purgatório. E ao irmos para o céu, ele estará no céu para sempre. E nós contemplaremos a face de Deus junto com o nosso anjo da guarda, como Jesus está falando aqui no Evangelho. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Lembrando que nós estamos em Mateus 18, do versículo 1 até o 5 e depois o 10º. E aqui está dizendo, não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai. Que mistério, meus irmãos. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está diante de Deus também. E no dia que nós formos, e com a graça de Deus, nós entrarmos no céu, nós sermos salvos, ele vai estar lá, contemplando a face de Deus conosco. Conosco. Vamos ficar, então, atentos à presença desse anjo. São Padre Pio de Pietrelcina e tantas outras pessoas, Santa Gemma Galgani, eles tiveram a graça de ver o anjo da guarda deles. Isso aqui para provar que realmente os anjos da guarda e os anjos existem. E outros santos também tiveram essa graça. Talvez nós não tenhamos essa graça, Deus não vai nos conceder a graça de nós vermos com os nossos próprios olhos o nosso anjo da guarda. Mas pela fé, nós cremos, ele está ali do nosso lado, cuidando de nós. Eu estou aqui, meu anjo da guarda está aqui. Você que está me ouvindo agora sabe de uma coisa. Por mais que você se sinta até só, dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer. Claro que Deus ama você profundamente. E Deus ama você de tal modo que do teu lado, o seu anjo da guarda está aí. Ele é fiel. Ele é fiel. E ele quer te conduzir ao céu. Muitas vezes o anjo da guarda que está ali dizendo para nós, é hora de ler a Sagrada Escritura, é hora de fazer a meditação, é hora de rezar, é hora de ir à missa, é hora disso. Você entendeu? Porque a missão dele é te levar para o céu, para a terra prometida para nós. Jesus, quando morreu na cruz, ele abriu o céu para mim, ele abriu o céu para você, e agora ele quer nos conduzir ao céu através do nosso anjo da guarda. Eu quero terminar essa homilia dizendo, meu anjo da guarda, me ajude a caminhar para o céu. Eu dou toda a autoridade para que você possa sempre me conduzir. E se eu entrar em algum caminho, em alguma situação que possa me levar à perdição eterna, segura na minha mão, meu anjo da guarda. Segura na minha mão e não permita que eu vá.
Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, interceda por cada um de nós, para que nós sejamos perseverantes e que o nosso anjo da guarda esteja sempre a nos conduzir, como ele sempre está, para que nós um dia possamos estar no céu. E vai ser maravilhoso quando nós estivermos nos céus, contemplando a face de Deus, com aqueles miríades e miríades e miríades e miríades de anjos, contemplando o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre